Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos nos Samaritanos de Jesus. Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos, por todo esse ambiente, por toda essa luz que nos envolve. E a todos nós, Jesus, que procuramos refúgio em Teu Evangelho, que encontremos amor, forças, esperança para continuarmos lutando, com a ajuda dos bons espíritos, dos nossos amigos espirituais. Ilumina, Senhor, a nossa noite de estudos. Que assim seja. E vamos lá para o nosso encontro semanal, para estudarmos um pouquinho, para sabermos um pouco mais sobre o que Jesus veio trazer para nós, qual foi a sua contribuição, como é o seu amor por nós. E para isso nós começamos com o Flávio hoje, que vai falar para a gente sobre a tradição e o mandamento. Boa noite, Flávio. Conte para a gente o que quer dizer isso, né? A tradição e o mandamento dentro da doutrina espírita. Que Jesus te ilumine. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor dos bons espíritos nos envolvam, para que bem possamos compreender as lições evangélicas da noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema da palestrinha Tradição e Mandamento. E é um tema bem empolgante e interessante, que ele traz uma reflexão em torno do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15 do Evangelho, principalmente ali nos versículos 1 a 6. E é um tema que ele é relativamente extenso, e como a gente tem pouco tempo, a gente tem que conversar de forma mais rápida, mais célere, para a gente tentar abordar todos os tópicos. Então é uma passagem bem interessante, que lá no Novo Testamento está assim: tradição dos fariseus. E daí Mateus começa assim: então aproximaram-se de Jesus fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dizendo: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos toda vez que comem pão? Em resposta, disse-lhes Jesus: por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus disse: honra a pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe, vós, porém, dizeis: quem disser ao pai ou à mãe, é oferenda o que de mim te seria útil, esse não honrará seu pai, e invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Este povo é hipócritas. Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: este povo com os lábios me honra, mas o coração está muito longe de mim. Isso daqui é uma passagem do Evangelho que todo mundo conhece praticamente essa passagem, né? Que fala por que não lava as mãos antes das refeições. E logo depois tem o Jesus continua aqui e ele traz aquele trecho: não é o que entra que torna o homem imundo, e sim o que sai da sua boca. Então é uma passagem bem conhecida do Evangelho. Então aqui, qual é o ponto fundamental, qual é o ponto nevrálgico, o cerne da questão aqui? Uma crítica que Jesus faz do judaísmo, dos judeus daquele tempo. Porque o que acontece? Eles seguiam as lições, os ensinamentos de Moisés, né? Nós espíritas, nós temos como baliza, como forma de moral, de conduta, Jesus Cristo. Lá está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior exemplo de conduta moral que já viveu entre nós? Jesus. Então o Espiritismo, ele praticamente estuda Jesus Cristo e os ensinamentos morais de Cristo. Os judeus daquela época ali, eles estudavam Moisés, eles seguiam as leis de Moisés. Só que Moisés tem uma coisa muito interessante, que ele teve uma missão aqui quando ele veio encarnar na Terra. E, na verdade, ele teve várias missões, mas uma missão principal de Moisés era atuar como um legislador. Então, quando alguém pergunta assim, Flávio,
quando você pensa em Moisés, em uma palavra, o que você pensa? Eu penso em legislador. Moisés, ele veio com essa atribuição de legislar. Mas o interessante é que ele traz a legislação, as leis dos homens e as leis divinas. Isso é fundamental, a gente tem em mente com relação a Moisés. Muitas pessoas sabem disso. Isso daí, o que eu estou falando, não é nenhuma novidade até então. Então, ele teve essa atribuição de leis humanas e leis divinas. Com relação às leis humanas, Moisés ele trouxe várias coisas do dia a dia. Porque quando Moisés resgatou o povo judeu, o povo hebreu lá do Egito, da escravidão do Egito, conduzindo esse povo numa peregrinação pelo deserto em busca da terra prometida, o que acontece? Era um povo semi-primitivo, era um povo muito rude, muito embrutecido. E como lá no Egito eles estavam sob o jugo do faraó, dos faraós, quando eles se libertaram, eles estavam livres, ou seja, um povo semi-primitivo livre, liberto, ia ser uma anarquia geral se não se estabelecesse um mínimo de conduta entre as pessoas ali. Porque lá no Egito eles se toleravam, eles não praticavam atos transviados, antissociais. Por quê? Porque se fizessem, o faraó mandava matar o transgressor, mandava matar a família, a mulher, os filhos. Então eles eram contidos pelo medo dos faraós. Mas quando eles se libertaram, eles não tinham mais o faraó para mandar neles, aquele poder instituído. Então eles poderiam fazer o que bem entendesse, que ninguém ia fazer nada. É aí que entra Moisés, praticando, legislando, colocando moral, estabelecendo uma disciplina para aquele povo. Então Moisés ele começou a criar várias regras do dia a dia, várias regras do cotidiano, e começou a atribuir a Deus, falar, olha, se você não fizer tal coisa, Deus vai te punir. Como as pessoas tinham um certo medo, elas acabavam respeitando. Mas além disso, Moisés também trouxe leis divinas, leis que regem o universo, leis que tutelam os espíritos imortais, que foram os 10 mandamentos. Então, dentre as leis humanas, existiam várias regras, por exemplo, sanitárias. Essa regra do lavar a mão nada mais é do que uma lei de código sanitário. Ou seja, se você está no meio do deserto, em peregrinação, com a mão suja, começa a se alimentar, o que vai acontecer? Poderia estabelecer uma doença entre aquelas pessoas e dizimar todos ali. Uma doença transmissível, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente tem de virose. Poderia ter viroses entre aquelas pessoas. Então, ele estabelecia regras sanitárias básicas. O lavar as mãos. Então, por exemplo, lavar as mãos era uma regra humana, a circuncisão é uma regra humana, sanitária, e várias outras. Só que com o passar do tempo, e ele atribuía, isso é importante, essas regrinhas básicas sanitárias, a Deus. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? O povo judeu começou a seguir tão somente as leis humanas, as leis tradicionais que davam na tradição, que eram as leis tradicionalistas dos judeus ali. Então eles observavam lavar as mãos, eles observavam o dar oferenda, eles observavam a circuncisão, só que eles começaram a deixar de lado as leis divinas. Então essa é a crítica de Jesus aqui. Porque o que acontece? Aqui ele está falando para Jesus, por que os seus apóstolos não lavam a mão antes das alimentações? Porque os antigos, os anciãos diziam isso, Moisés ensinou isso. Por que eles não fazem isso? Por que eles não seguem a conduta, as leis mosaicas? E daí Jesus falou assim, olha, você está falando deles, mas por que vocês também não seguem? Por que vocês não seguem os mandamentos, as leis de Deus? Que é honrar pai e mãe. Sabe por quê? Porque os pais ali daquelas pessoas, eles já atingiam uma certa idade, eles não conseguiam mais trabalhar. E eles viviam numa situação muito precária, uma situação de muito penúria. E essas pessoas, ao invés de ajudar os pais e a mãe com coisas básicas, diante de uma enfermidade, uma doença, não, eles deixavam para lá e ia lá para o templo oferecer dar oferenda para Deus, para tentar achando que ia agradar a Deus com isso. Então Jesus Cristo criticava, olha, ao invés de vocês ajudarem seus pais, honrando-os,
ajudando, auxiliando, tendo apreço, carinho quando da velhice, vocês preferem ir lá levar a oferenda para o templo. Então vocês não estão observando o mandamento de Deus, estão dando preferência a uma lei humana, que é a oferenda. Então essa era a crítica de Deus, porque eles estavam arraigados, eles estavam enraizados nas leis humanas, na tradição, e esqueceram as leis divinas. E o mais interessante disso tudo é a gente trazer isso para os tempos de hoje. Porque se a gente analisar a fundo, se aprofundando no tema, a rigor, hoje nós temos certos comportamentos e certas condutas que se assemelham muito ao comportamento daqueles judeus, inclusive dentro do movimento espírita. Credo, Flávio, sério isso? É sério. Muitos de nós estamos acostumados às práticas tradicionais do espiritismo e esquecemos da prática da lei de Deus. Como isso, Flávio? Você pode dar um exemplo? Posso. Olha um exemplo bem interessante. Todos nós que frequentamos a casa espíritas, normalmente nós temos uma rotina na casa espírita, não é? A gente vai na casa espírita, num estudo, eu estou matriculado no estudo, no dia tal, na hora tal. Eu estou matriculado no evangelho, às vezes eu vou lá e faço uma palestra. Eu distribuo sopa na rua, então é todo dia, uma vez por semana, nesse horário. Eu vou na casa espírita e assisto a palestra, tomo meu passe, bebo minha água fluidificada. Então isso se torna uma tradição. A gente começa a fazer isso, muitas vezes, de forma mecânica. A gente está lá na quarta-feira, ouve uma pessoa falando, fala, eu já sei esse tema, já nem presta mais atenção, simplesmente está de corpo presente lá na casa espírita. Mas a cabeça está em outro lugar. E daí o que acontece? A gente observa a tradição de quê? De ir na casa espírita toda semana, de participar do nosso trabalho, que às vezes a gente está toda semana, das atividades mediúnicas, mas acaba esquecendo os preceitos e lições morais cristãs. A gente, no nosso dia a dia, ou até mesmo dentro da casa espírita, a gente não pratica essa lei de Jesus, do respeito, do apreço e carinho ao próximo. A gente, às vezes, distrata as pessoas dentro da casa espírita. Às vezes a gente age dentro de um trabalho, de uma atividade, sem a caridade. Inclusive nas atividades mediúnicas, a gente acaba não tratando aquele espírito comunicante com carinho, com amor, com respeito. A gente trata ele de forma fria. Às vezes a gente trata todos os espíritos nas atividades mediúnicas de forma igual, achando que todas as comunicações são iguais, que todas as necessidades desses espíritos são iguais. Às vezes nós tratamos mal os nossos assistidos da casa. A gente está lá de corpo presente na atividade com os assistidos, mas a gente desrespeita os assistidos, a gente trata mal, a gente dá uma resposta atravessada. E olha, isso a gente não está se afastando da lei divina e prestigiando a tradição de estar lá toda semana, como se aquele trabalho fosse um jugo, um fardo, um peso para a gente. Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho muita atividade na casa espírita, eu vou ter que me desfazer, eu não saio da casa espírita. Mas espera lá, você está lá por algo tradicional ou você está lá para melhorar e aprender e evoluir um pouco? Em que parte nós deixamos de lado os ensinamentos de Jesus para trocar para se tornar algo rotineiro, maçante, ruim para a gente? E daí o que acontece? Tem uma pandemia, é obrigado a gente, por necessidade de contenção, por obrigações que o Estado nos impõe de fechar as casas espíritas, todos nós ficamos desesperados porque a casa espírita fechou. Mas o que eu aprendi enquanto a casa espírita está aberta? Será que eu estou trabalhando com isso dentro de mim? Será que eu preciso da casa espírita para exteriorizar os ensinamentos evangélicos cristãos? Esse é o ponto fundamental que a gente tem que ter conosco. Então é essa lição que Jesus Cristo trouxe como uma crítica aos judeus e nós temos que fazer para nós hoje em dia.
como eu estou, o que a casa espírita está contribuindo para o meu melhoramento? Ou eu vou lá simplesmente por uma forma de cumprir tabela, para não desfalcar simplesmente o serviço? Será que eu estou agindo de forma cristã, de forma caridosa, de coração? Então fica essa reflexão para a nossa noite, para o nosso estudo, e que Deus nos abençoe e que possamos sempre seguir os passos do mandamento e sempre deixar de lado as questões mais tradicionais, rotineiras. Que Deus nos abençoe. Legal, Flávio, muito obrigada. É muito bom a gente lembrar, né, e pensar que a gente pode estar caindo numa rotina e deixando de lado o que realmente importa, que são os ensinamentos de Jesus, a nossa melhora, né, a nossa conquista moral. E a gente deixa de lado sem perceber, né? Fica então a dica de estudo da dica de Jesus, né? Vigia e ora sempre. E parece que nesses tempos de pandemia isso fica mais aflorado ainda, né? Uhum, sim. Muito obrigada, Flávio. Que Jesus te abençoe. Deus abençoe a todos. E continuando a nossa noite de estudos, agora nós vamos chamar a Rosana para continuar o estudo do Evangelho. A Rosana vai trazer para nós as instruções dos Espíritos, do capítulo 13, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. E vai falar um pouquinho sobre caridade, né, Rosana? Boa noite. É isso aí. Boa Que noite. Jesus te abençoe. Bom estudo. Obrigada. Hoje eu vou falar sobre caridade material, né, e caridade moral. O item 9, que é uma comunicação feita pela irmã Rosália, e o item 10, que é um espírito protetor. E antes de entrar no tema, efetivamente, eu trouxe a questão do Livro dos Espíritos, de número 886, que pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? E os espíritos nos respondem que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fácil, né? Fazer caridade. E aí, a gente pensa, né? Como é difícil a gente ser compreensivo e benevolente com as limitações alheias, né? Nós sempre achamos que os outros têm a obrigação de entender tudo o que queremos e tudo o que dizemos, porque nosso orgulho, nosso egoísmo é assim. Sempre estamos certos e os outros errados, né? E nos esquecemos que somos colocados entre espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, né? Por isso, as diferenças são importantes, porque nós temos que entender, né? Do mesmo jeito que muitas vezes queremos que os outros tenham paciência conosco, porque não entendemos as coisas, nós também temos que ter paciência, né? Então, por isso que tem essas diferenças. Deixa eu só... E aí, entrando no tema do item 9, essa comunicação foi dada pela irmã Rosália, né? E ela nasceu em 1786 e viveu até 1856. E passou por várias situações, né? Não faltam provas dos testemunhos que a sua vida enfrentou, né? Os mais representativos foram a Revolução Francesa, a Revolução de 1830, 1848, levantes populares e parciais em 1832, 1834, a cólera, que atinge por 2 anos, né, entre 1832 e 1848. Então, foram diversas experiências que a irmã Rosália vivenciou e pôde contribuir, né, porque ela era uma missionária, né. A irmã Rosália, nas barricadas, ela cuidava dos feridos, consolava os moribundos, né? E ela era uma pacificadora, ela pedia silêncio às armas, enfrentava os tiroteios, era corajosa, né? Tanto é que muitas vezes as pessoas tentando protegê-la, ela falava, não, vocês não acreditam, eu tenho vontade de viver, como é que eu posso viver vendo esse massacre dos meus filhos, né? Então, ela salva tanto os oficiais perseguidos pela multidão e também esconde os rebeldes que são procurados pelas forças da ordem, né? Não importa para ela, né? O importante é salvar as vidas,
é ajudar o próximo, é suportá-los, né? E no item 9, em 1860, praticamente 2 anos depois que ela desencarnou, ela faz uma comunicação. E a comunicação dela exatamente é essa, né? Ela diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral se encerram nesses 2 preceitos. E aí, pegando até o que o Flávio falou, porque nada é por acaso, né? Então, independente de qual religião que você segue, a sua religião tem que ter sentimento, tem que ter moral, né? Senão, ela não serve para nada. Se você faz as coisas mecânicas, sem saber, sem o sentimento verdadeiro de doação e de amor, elas não têm valor, né? E continuando, ela disse: se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Quer dizer, se a gente seguisse esses preceitos, né, de que e desse amor, de amar ao próximo como a ti mesmo, nós estaríamos vivendo num mundo de perfeição e seríamos perfeitos. Porque não haveriam ódios nem ressentimentos. E ela diz mais ainda: não haveria nem pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres não poderiam alimentar, né? E assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que ela viveu, na última encarnação, né? Mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, necessitadas de tudo. E aí eu faço uma pausa aqui para reflexão. Será que ainda existem bairros assim? Acredito que sim, né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? Então é um convite também a nós a fazermos a caridade material nesse caso, né? Há várias campanhas, inclusive de vacinação que você pode levar, alimentos, várias entidades recebendo alimentos para doação. Então, sempre há oportunidade de contribuir com a caridade. E aí ela fala da experiência dela, né? Porque ela ajudou muitos pobres. E aí ela fala da alegria que ela experimentou quando ela desencarnou, né? A encontrar aquelas pessoas que ela beneficiou na Terra na última encarnação. Ela ficou extremamente feliz. Ela continua: amai, pois, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. Então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois nos mundos dos espíritos? Então, aquelas pessoas que pedem alimento, que estão nos faróis, pedindo ajuda, elas podem fazer parte do nosso ciclo, da nossa comunidade espiritual, e pode ter sido algum irmão em alguma encarnação nossa. E quando a gente vai e desencarna e vai para o mundo espiritual, começa a se revelar essas ligações que foi ignorada no momento que encontrou aqui na Terra. Deixou uma oportunidade passar, de ajudar, de estabelecer laços, né? O que ela quer que a gente compreenda nessa comunicação é que deve ser a caridade moral, porque todos podem praticar, que materialmente nada custa. O que não é obstante é mais difícil para se pôr em prática. Então, a caridade moral, ela não custa nada, ela é fácil. Só que ela é muito mais difícil de se pôr em prática, porque ela exige se doar. Doar de você para o outro. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos fazemos nesse mundo inferior, né? Nesse mundo que nós estamos momentaneamente encarnados, é o que nós menos fazemos. A gente é muito egoísta, a gente só quer saber de mim, né, de mim mesma, a gente só quer saber do meu trabalho, da minha família, do meu marido, a gente usa tudo no meu, né, na primeira pessoa, no possessivo. Olha como a gente já é egoísta nesse sentido. E ela continua dizendo, assim, que é um grande mérito acreditar em pequenas coisas que são caridade moral.
como, por exemplo, saber calar para que o mais tolo possa falar. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Nós sempre estamos na defensiva, né? Saber não ver no sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a nós, né? Porque somos todos irmãos e temos muitos defeitos, e a gente tem que olhar, o olhar para o outro é o olhar da indulgência, da compreensão que todos estamos nesse caminho de aprendizado, e nesse caminho de aprendizado erramos, não só os outros, mas nós também. Então, não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral, e exige um sentimento de compreensão muito grande. Exige um sentimento de elevação e de amor muito grande, de maturidade, para compreender que somos todos irmãos caminhando para a evolução. E um tem que ajudar o outro. A prática da caridade deve ser constante. A caridade moral não impede a caridade moral, material, conforme eu mencionei. Quantas oportunidades a gente já tem nessa pandemia? Pensai, sobretudo, o que vós tenho dito, ela continua dizendo. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja o espírito que vos é caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Você pode olhar para alguém e achar que aquele pobre é inferior, mas ele não é. Não é. Ela até menciona no seu relato, na sua comunicação, que ela reencontrou um dos pobres do nosso mundo aqui material, a quem ela teve a felicidade de beneficiar algumas vezes quando estava encarnada. E que agora, esse espírito que ela ajudou, ela tem que pedir pela vez, porque aquele espírito era um espírito mais evoluído e que pode ajudar. Olha só, a gente olha para o irmão, às vezes, que é muito pobre e acha que espiritualmente ele não possa ser elevado, e muitas vezes é muito mais elevado, tem muito mais sabedoria do que a gente possa imaginar. Ela continua dizendo, recordai-vos o que Jesus disse, que somos todos irmãos, não podemos esquecer disso. E pensai sempre nisso, antes de repetir o mendigo. E ela se despede, dizendo, adeus, pensai naqueles que sofrem e orar. Então, é um apelo de comunicação para trazer a palavra viva de Jesus, que é amai-vos uns aos outros. E aí, no item 10, que foi uma comunicação do Espírito, que se identificou com o Espírito Protetor, eu achei interessante a gente saber o que é o Espírito Protetor. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 490, ele fala que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. O espírito protetor é a resposta, pertence a uma ordem elevada. Então, o espírito protetor pode ser um anjo guardião, pode ser um anjo da guarda, né? Mas ele é um espírito mais elevado. E ele trouxe essa comunicação dentro desse capítulo da caridade moral e da caridade material. Essa comunicação foi feita em Lyon em 1860. E ele diz: meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizerem, como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A gente ouve muito disso. Eu não tenho nem para mim, como é que eu posso fazer a caridade, né? Pensando muito na questão material, né? E aí ele responde, a caridade, meus amigos, se faz de muitas formas, de muitas maneiras. Você pode fazer por pensamentos, orações, sentimentos, vibrações, orar para aquele que necessita, orar pelaquela cidade, pedir forças para os familiares que tiveram tantas perdas nessa pandemia, pedir para aqueles que desencarnaram, que sejam atendidos pela espiritualidade, compreendam essa mudança de estágio, que a vida é eterna. Podemos dar boas palavras, bons conselhos, né, para aquelas pessoas que a gente vê que está em agonia, que está com ansiedade, que a gente possa mandar uma mensagem de amparo, de esperança, né?
ou pelo próprio exemplo, né? Em termos de ações, os nossos exemplos, o exemplo arrasta, né? Então, se você está lutando nesse caminho para se tornar um bom espírita, ou melhor, um bom espírito, né? Um espírito melhor a cada dia, você acaba tendo comportamentos que podem inspirar outras pessoas, né? Então, esse exemplo é importante também. Porque a gente vê que, às vezes, o mundo a gente olha, vê nos noticiários que há muita maldade, e a gente julga que o mundo tem muito mais maldade do que bondade, mas não é, porque o mal é uma parcela menor e é muito mais ativo, né? A bondade, ela é muito inerte, a gente não sai aí fazendo bondade o tempo todo. A gente precisa parar e refletir sobre isso. Quantas pessoas eu beneficiei no dia de hoje? Né? São reflexões que a gente tem que fazer para tornar essas reflexões em ação. Porque nós somos, cada um fazendo um pouquinho, vai se transformar e transformar você, nós mesmos com pessoas melhores. A gente vai transformando a família, pacificando a família, pacificando a comunidade, transformando a comunidade, e isso vai crescendo, né? Numa corrente do bem. Então, a ação no bem é muito importante. E para fazermos caridade moral, precisamos estar muito atentos a nós mesmos. Então, voltando àquilo que eu falar, a gente só consegue fazer o bem se a gente refletir sobre nós mesmos, né? Será que na hora que eu estou dando um prato de comida, uma sopa para alguém, eu já não estou fazendo julgamento? Será que eu falo assim, ele está nessa situação porque ele quis, ele escolheu, né? Isso não é um tipo de julgamento de um espírito que quer evoluir. Ele tem que compreender que cada um no seu tempo vai chegar lá, e a gente está aqui para ajudar, como a espiritualidade está em volta de nós, também contribuindo para que nosso melhoramento. E como os nossos colegas e irmãos fraternais, nossos familiares, nossos amigos, também estão contribuindo o tempo todo para o nosso melhoramento. Então, a gente não pode fazer julgamento dos outros. E também tem que suportar muitas vezes as diferenças. Né? Não só as diferenças em termos de diversidade, porque a própria diversidade é muito importante, mas também as diferenças de pensamento, de religião. Isso chama respeito. Né? Nós temos que nos respeitar, aceitar a diferença de opiniões e não tentar convencer o outro que você está certo. Né? Então, é esse o caminho. E tudo isso é caridade moral. O respeito, o entendimento, a compreensão, né? É um exercício diário. A gente tem que saber ouvir, né? Também, e muitas vezes o que a pessoa precisa é de um ombro, ou de um ouvido para ouvir, né? É confortar as pessoas na horas difíceis, né? Muitas vezes somem todos os amigos e só aparece lá você para ajudar. Nossa, é uma bênção, né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas, essas oportunidades. Nosso abraço, sincero que agora com a pandemia a gente não pode dar, é só virtual, mas tá cheio de emoji aí para a gente mandar abraço, né? Palavras, uma ligação, né? E se colocando à disposição, oferecendo o nosso tempo, porque o tempo é que é precioso, né? O nosso tempo que é o mais precioso que a gente pode dar para alguém, né? É sair daquela rotina de loucura, de correria, e oferecer o nosso tempo. Então, é dar de si, né? Ou melhor, é a única coisa realmente que nós podemos dar, é a nossa disponibilidade de servir. O resto, as coisas materiais, somos só usufrutuários. Né? Eu posso dar um material, tal, mas o bem que eu faço, ele extrapola essa vida. Né? Ele pode até marcar o perispírito de uma pessoa, como marca quando a gente faz a bondade. Marca o nosso e marca do outro. Olha que bonito. Então, a gente pode fazer a diferença na vida da pessoa, mudar o rumo daquela pessoa. Né? Então, a caridade moral é muito importante. Muito importante. E de um jeito ou de outro, todos somos capazes de fazer caridade. Então, depois de tudo isso que eu expliquei, não dá para falar que não dá para a gente fazer caridade. Tem várias formas de fazê-la. Então, se a gente tem sinceridade e boa vontade nos nossos corações, faz toda a diferença, né?
Então, que nem na palestra anterior, não adianta a gente fazer as coisas mecânicas, a gente tem que ter o envolvimento, o sentimento envolvido naquilo, né? A gente tem que desenvolver isso, que é aprender a amar, né? E a caridade é a viga mestra de todas as outras virtudes, dela que derivam outras virtudes que nos impulsionam à perfeição. Quanto mais secreta, mais valor terá. Aí eu faço um parênteses, que essa coisa da secreta é para evitar que aquela pessoa que faz propaganda, eu sou muito boa, eu quero mostrar que eu sou muito boa, eu sou boazinha, eu dei, eu ajudei, tira foto, né? Humilha, às vezes, até a pessoa que está recebendo aquela caridade. Então, eu acho que quanto mais secreta, mais valor tá, é nesse sentido. Né? Nesse sentido de uma exposição negativa, né? Numa exposição, porque aí você vai ter o reconhecimento. Né? Mas eu entendo que também existem aquelas que você inspira outras pessoas, uma caridade que, por exemplo, junta uma turma, vamos fazer vamos colher, arrecadar alimentos e tal, e aí você tem que fazer, de uma certa forma, até algumas campanhas, né? Às vezes você tem que colocar na rede social, olha, pessoal, tem que doar e tal. Então, quando não tem a intenção, eu acho que é isso que é importante, que Jesus avalia, Deus avalia a nossa intenção e o nosso sentimento quando nós estamos fazendo aquilo, né? Por isso, quando ele fala secreta, secreta no sentido de que não há sentimento de quer mostrar e quer se expor ou dizer assim, olha como eu sou boa, né? Quer se exaltar ou humilhar a pessoa que está recebendo. Eu entendo que é nesse sentido. E fazer caridade, suportar outra pessoa não é pesado, né? Somos todos irmãos. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra, porque você se melhora, né? E aí, o espírito protetor continua dizendo lá que fala que muito de vós a gente pode pensar que, como nós somos muito na Terra, que Deus não consegue ver a todos, né? E aí ele diz para nós que quando a gente sobe no alto de uma montanha, que nem está na foto aqui, e essa montanha, ela dá uma visão enorme, a gente consegue ver as árvores, as casas, a nossa visão se amplia, né? E a gente consegue até ver bilhões de grãos de areias que cobrem essa terra toda, né? É assim que Deus vê a terra, quando ele olha para ela, né? Mas ele vê da mesma forma, ele consegue ver tudo, porque o seu poder é imenso, né? E ele deixa para nós o livre-arbítrio, como também a gente deixa os grãos de areia ao sabor do vento. E aí, quando eu falo de julgamento, que a gente não pode julgar o outro quando está ajudando, porque Deus não põe essas condições para nós, ele nos dá a vida, nos dá a natureza, nos deu um monte de coisa, e ele não fala assim, eu vou te dar isso, mas você tem que fazer. Ele fala até, nós temos regras, mas ele não nos obriga a seguir. As leis divinas, elas estão dentro de nós, né? Essa é a diferença. Na sua infinita misericórdia, Deus pôs no nosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. E a gente tem que ouvir, porque ela dá bons conselhos. Porque o principal conselho é: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, nós não vamos fazer para o próximo aquilo que a gente não quer para nós. E se a gente fizer diferente, a nossa consciência vai falar: opa, tá errado. Né? E como essa é fora da caridade não há salvação? E aí, qual é a salvação? É a nossa libertação, a nossa evolução. Quando nós pararmos quando nós eliminarmos a chave do orgulho e do egoísmo e começarmos a servir ao próximo com amor e dedicação, aí nós vamos ser salvos. Por isso, fora da caridade não há salvação. Afinal de contas, somos todos irmãos, né? Então, nós temos que amar uns aos outros assim como Jesus nos ama, né? E para aprender, nós temos que praticar esse amor. E Jesus sempre nos deu livre-arbítrio para escolher. Então, eu desejo a vocês que vocês usem o seu livre-arbítrio com sabedoria. E escolha ser de Jesus. Agradeço. É o que eu tinha que falar por hoje, né? Espero nos ver aí na próxima quarta-feira.
Legal, Rosana, muito legal. Não sei se vocês perceberam, né, mas a Rosana trouxe um raciocínio bem bacana, né, que a gente, o conceito de caridade material, caridade moral, e que a gente precisa estar muito seguidor da frase de Jesus, né, conheça-te a ti mesmo. Então, porque tudo depende do nosso estado de consciência para poder dar o melhor da gente. E o Flávio trouxe o complemento. E às vezes a gente se acomoda nos atos da tradição, né? É mais cômodo a gente seguir a reflexão, as tradições das igrejas, religiosas, para a gente ficar com a consciência tranquila, né? E eu achei interessante a forma como Deus, como a espiritualidade em si, trabalha os seus pupilos, que somos nós, os encarnados e desencarnados. Porque o Jesus Cristo, ele trabalhou durante todo o projeto dele aqui encarnado, sempre com essa reflexão de, olha, é necessário fazer a caridade verdadeira. Vocês precisam deixar de lado essa prática exterior de vocês. Vocês precisam praticar a caridade verdadeira. E é exatamente isso que o Evangelho exalta muito. Nesses temas que você trouxe, Rosana, exalta muito isso. E essa é a proposta do Espiritismo. É abrir nossos olhos mesmo dessa cegueira espiritual que nós temos, de abrir os olhos à verdadeira caridade, que é necessário que a humanidade se transforme, é necessário que a humanidade acorde para a realidade, né? E até mesmo essa pandemia, ela é um chacoalhão na gente, ela chacoalhando mesmo, você fala, gente, não dá mais, vocês precisam mudar, vocês precisam enxergar seu próximo com amor. Acho que é bem isso mesmo. É verdade, Flávia, é bem difícil, né? Porque realmente a gente está ainda muito mecanizado, né? Fazendo as coisas muito automáticas e correria do dia a dia, trabalho e casa e não sei o quê. E a gente acaba não dando importância para aquilo que é importante, verdadeiramente importante. Então a gente precisa aprender a disciplina, né? Vamos lembrar de Emmanuel, né? A disciplina de parar também um tempo para fazer reflexões, para estudar, para se perceber, opa, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje de diferente, para dar um passinho para o caminho da minha melhoria, né? Legal, muito legal. Então eu convido todo mundo para praticar caridade agora. Que tal, né? Já que a gente sabe um pouquinho, vamos pôr o pensamento à obra, não é isso? Vamos para o nosso momento de vibrações. Gente, muito obrigada. E vamos lá para o nosso momento de vibrações. Agora que a gente já sabe que a gente pode fazer caridade pensando, né, emanando vibrações boas, emanações de amor, energias positivas. E para isso vamos começar o nosso momento de vibrações agradecendo. Agradecendo por estarmos encarnados, agradecendo por termos nosso emprego, por não termos nosso emprego, por termos um lar, por não termos um lar, por estarmos em família, por estarmos sozinhos. Mas que todos os momentos, que todas as situações que nós passamos são situações que trazem os benefícios, que sempre são dádivas divinas que nos levam para a evolução, nos levam para o caminho do bem. Então nós agradecemos Jesus, nós agradecemos bons espíritos por tudo, tudo que nós temos, por tudo que nos cerca, pelas pessoas que nos são próximas, por tudo, Jesus, nós agradecemos. E queremos que essas energias boas de gratidão, essas energias de reconhecimento, possam ser utilizadas pelos trabalhadores espirituais e possam ser levadas onde se faz necessário, para as pessoas que passam pelo sofrimento da separação momentânea, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que passam fome, para as pessoas que passam frio, para as pessoas que passam necessidades de todas as ordens, para todas as pessoas que sofrem,
o abandono, para as crianças que estão sozinhas, para as crianças que perderam seus pais, para os pais que perderam seus filhos, para as pessoas que estão com problemas mentais, com problemas de saúde, para as pessoas que não têm capacidade de discernimento, para as pessoas que estão sem poder exercer a sua liberdade, que estão recolhidas em presídios, em cadeias, para as pessoas que estão nas ruas, para todos, Senhor, que sofrem nos hospitais, em suas casas, em suas mansões, onde quer que haja uma pessoa em sofrimento, Senhor, que os bons espíritos possam levar essa nossa vibração de amor, essa nossa vibração de alegria, de gratidão, e que essa energia possa envolver esse espírito, esse nosso irmão em sofrimento, para acalmar seu coração, para acalentar seus pensamentos, para levar um pouco de conforto, de consolo, de carinho para esse momento difícil, para que possam todos os espíritos sofredores, todos nós que sofremos, possam continuar sua caminhada, para que não desistam, para que sigam o caminho de Jesus, para que sigam o exemplo de Jesus, de lutar sempre, de ter fé, de acreditar que o nosso fim, que nosso objetivo é a evolução, é sermos espíritos de luz. Que os bons espíritos também possam iluminar o nosso planeta, os nossos políticos, as nossas autoridades, para que todos juntos possam se unir, possam refletir e possam trabalhar, possam agir em prol daqueles que eles têm responsabilidades, para que possam fazer tudo o que estiver a seu alcance para auxiliar o próximo. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, que assim seja. E aproveitando essas energias boas, nós vamos agora receber a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. A falange médica de Dr. Bezerra de Menezes é uma falange espiritual. Então, mesmo à distância, mesmo de forma online, virtual, esses espíritos amigos, trabalhadores incansáveis do bem, visitam todos os lares, visitam todos os lugares que nós pensamos, as pessoas que precisam, como eles faziam enquanto a gente estava lá na nossa casa espírita. Então, para os espíritos que trabalham no amor, que são trabalhadores de Jesus, não existe distância, não existem barreiras. É só o amor e essa energia boa que impulsiona a todos eles. E esses amigos abnegados, enfermeiros, paramédicos, auxiliares, médicos da falange médica de Dr. Bezerra de Menezes, estão ao nosso lado nesse momento, fazendo pequenas cirurgias, aplicando medicamentos, tratamentos, passes magnéticos, cuidando da nossa saúde espiritual e também física. Que possamos estar de coração aberto e acreditar que eles estão ao nosso lado, cuidando de nós com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado, que só irmãos queridos que amam conseguem fazer. Obrigada, irmãos, por tanto trabalho. Que Jesus, em seu infinito amor, possa auxiliar a todos, possa sustentar a sua coragem, a sua força, para que continuem realizando esse trabalho tão lindo, tão digno, de auxiliar a todos nós, irmãos em sofrimentos. Que Jesus abençoe a todos, abnegados trabalhadores da falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja. E assim, nós encerramos mais uma noite de estudos, mesmo de forma virtual, longes, né, distantes uns dos outros. Estamos com os corações, as mentes, né, os pensamentos ligados. E convido a todos, como sempre,
para expandirem seus conhecimentos, para participarem dos grupos de estudos. Tem estudo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, então de manhã, à tarde, à noite, tem todos os horários. É só mandar um e-mail para a gente, contato@samaritanos.com.br, que alguém entra em contato e você se inscreve em algum grupo de estudo. É muito bom, é sempre bom a gente saber, entender tudo que Jesus nos trouxe. E o Espiritismo tem isso, né? Ele traz para a gente de uma forma bem explicadinha, bem desmistificada, para não ter erro, para a gente seguir a nossa caminhada de uma maneira mais consciente, mais fácil. Muito bom estar com todos, muito bom participar desse estudo. Que Jesus abençoe a todos, que os nossos amigos espirituais nos acompanhem mais essa semana e que possamos estar aqui de volta semana que vem. Um grande abraço para todos, que Jesus ilumine e abençoe. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.